Gênesis capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 33. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos iniciar. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei. Porque a você e à sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era a sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Enchendo-os de terra, Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Beceba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você, e o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque e seu amigo Austate e Ficol, comandante do exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Amém?
Vamos orar? Deus, te agradecemos por esta palavra que o Senhor entregou esta noite e está diante de nós aqui revelada. Só temos hoje, Deus amado, a escutar esta palavra para que ela entre em nossos corações, para que ela rompa, Deus amado, todas as barreiras do pecado e que a luz entre nós, dentro de nós brilhe, que é o Teu Espírito Santo, que só Ele pode iluminar a palavra do Teu servo agora, esta noite. Abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, poder sentar, eu peço aí que vocês mantenham, obrigado Bruno, mantenham o texto sagrado aberto. Vocês têm como desligar o outro, por favor, porque fica interrompendo aqui nas folhas da Bíblia. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler através do nosso irmão Bruno é um texto por demais relevante, para a gente vai ver o quanto a gente pode aprender e extrair desse texto. Eu queria, de palavra, de cunho introdutório, pensar que Isaac, ele tinha uma percepção que os entulhadores não tinham. E aí vocês vão me compreender porque eu cunhei esse termo entulhadores, Entulhadores vem da palavra entulho, E você sabe muito bem que trabalha em construção, o quanto o entulho é complicado. Entulho envolve pedra, envolve um bocado de coisa que atrapalha, Nailson? E justamente eu queria mostrar que o Isaac, ele tinha uma percepção em que os entulhadores de poços não tinham. Devemos ter uma visão onde muitos não conseguem enxergar. O que é que eu quero abrir como horizonte aqui? Quantas pessoas não conseguem enxergar uma porta de emprego? Quantas pessoas não conseguem encontrar uma fonte, bem pertinho dele, mas não conseguem enxergar, porque lhe falta visão. Pessoas compram um terreno e daquela propriedade ele consegue dimensionar, realmente ter uma percepção bem além. Eu me faço lembrar agora, eu vou aqui abrir um parênteses, do pai de Dr. Jairo Clementino, que hoje é anestesista aqui no hospital. Esse homem, há mais de 60 anos atrás, ele era muito amigo do meu avô. Ele disse: eu vou vender a propriedade lá no sítio Quixaba, depois de Riacho do Buraco, vou vender e vou levar os meus filhos para Campinas estudar, se formarem e ter uma nova perspectiva. João Clementino, que era o pai de Jairo, tinha uma visão, uma percepção muito além do seu tempo. Formou muitos seus filhos, um dos tais, como disse, anestesista aqui, também vinculado ao hospital Antônio Tagino. O outro filho, o Jairo, é de fato, o Jairo e o Jaime, no caso, um é advogado, já trabalhou nas estruturas, vamos supor, do curso de Direito da UEPB. O que é que eu quero mostrar com tudo isso? Uma percepção que tinha, além do seu tempo. E aí eu queria pensar rapidamente com vocês sobre a visão que tinha Isaac. Diferente dos entulhadores de poços, que não tinha visão absolutamente nenhuma, a não ser eles só queriam entulhar aquilo que Isaac estava a conquistar. E tem muitas de pessoas que estão mais para entulhadores do que para a gente que tem visão. Se eu vou botar vamos supor, uma hamburgueria, eu vou botar um espetinho ali na praça, aí vem 100 botando o espetinho. Eu só quero dizer uma coisa a vocês: tudo que você fizer, faça com excelência. Amém? E a sua visão tem que ser um diferencial. E aí eu queria pensar com vocês que devemos ter uma visão onde muitos não conseguem enxergar. E aí eu vou usar de duas frases iniciais do Alistair Magston e de um filósofo chamado Michael Polinei, que ele diz assim: olha, os sábios são aqueles que encontram um padrão que os outros não percebem. Lembre-se que há uma diferença muito gritante entre o que é alguém que é sábio e alguém que tem conhecimento. Hoje vivemos em uma sociedade muito movida por conhecimento, muito movida por informação. Você vai para o médico, parece que você sabe mais do que o médico. Lembre-se que você é informado, mas você não é formado. A gente vai diante de um agricultor de 60 anos, vai com uma irmã Severina que tem uma experiência de vida vasta, a gente vai para essa mulher, se essa mulher não tem nada que nos ensinar, olha que tem.
E muito. Porque ela tem sabedoria que o tempo lhes moldou, lhes ensinou, lhes costurou. E é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que ele diz, os sábios, né, são aqueles que encontram um padrão que os outros não percebem. Aí a gente tem que, de fato, se querendo ter visão, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que enxergar aquilo que as pessoas não estão a enxergar. Amém? E muitas das vezes as pessoas são movidas por uma visão massificada. Anitta tem um cabelo lá, uma roupa imunda, todo mundo vai colocar o cabelo de Anitta, de Neymar, né? A tatuagem não sei de quem, porque é a visão que ele impõe. Meu irmão, tem a sua própria visão, tem a sua própria personalidade, tem o seu próprio gosto. Eu já disse a vocês N vezes e reitero isso. Minha esposa disse que eu nunca entro na moda, né? Porque o meu sapato aqui é desse tipo. Eu nunca entro, mas também nunca saio. Ou é branco no preto, preto no branco. Eu duvido um sapato desse sair de moda. Ah, mas também não entra. Mas eu estou dentro. E uso o que não a moda me impõe, mas o que eu me sinto bem. Tem pessoas que se vestem, não se vestem não, é porque eu tenho que estar na moda. Meu irmão, seja você mesmo. Tenha a sua própria visão, tenha a sua própria percepção. Amém? Isso é prova de alguém que de fato tem uma visão sábia. E aí o outro filósofo, Michel Polinei, diz assim, onde algumas pessoas ouvem um ruído, outras pessoas escutam uma melodia. Dá para compreender isso? Onde alguém vê um ruído, um barulho, alguém que tem visão percebe o que? Uma melodia. E aí eu trago para a vida como um todo. Será que a gente está enxergando a vida dentro de uma perspectiva de ruído ou de melodia? A vida tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. E por si só a vida é uma dádiva de Deus. E aí eu queria, a partir dessa mensagem introdutória, nós pensarmos no texto que o nosso Bruno, que é justamente, é isso que eu quero nortear a minha fala diante desse texto aqui, e trazer aplicações diárias para as nossas vidas. Eu sou um cara que eu gosto de pregar, a partir de que aquela pregação fala ao coração de Cássio, e que Cássio aplique ao sair da igreja. Não adianta a gente estar embutido de conhecimento, mas que é um conhecimento que não seja pragmático, que não seja prático, que não seja útil. Você tem que entender que a Bíblia é um livro vivo. E como livro vivo, ele fala para mim e para você hoje. Amém? Isaac nos mostra, nessa situação aqui, uma situação caótica. Qual é a situação? De fome. E naquela região árida, como era de fato Israel, e até hoje uma região altamente, tamanho do estado da Paraíba. Você sabe que Israel é menor do que a Paraíba. Vocês sabiam disso? Mas Israel tem coisas de 1000 a 0 que a gente no Brasil inteiro não tem. Nobel de vários prêmios Nobéis, muitos israelitas. Fruta produz muito. Flores, muita coisa no próprio deserto. Um povo que aprendeu a ter visão e que a gente muitas vezes não sabe. Tome no Cariri fraco, é árido, a gente pode produzir. Agora basta ter um investimento, basta ter uma percepção, basta ter essa visão que Isaac aqui nos mostra. E aí eu queria tomar como norte essa frase, diga comigo: como superar os entulhadores de poços. E aí eu fiz uma interrogação de propósito, que ao longo dessa minha fala, dessa breve homilia, nós tentarmos encontrar resposta para essa interrogação. Como enfrentar os entulhadores de poços? Lembre-se que a situação ali no verso 1 diz que era uma situação de quê? De fome. E nós sabemos muito bem, numa região, como eu disse e reitero, tão árida, tão escassa de água, qual era a tendência? Era ir para o polo de maior produção de alimento da época, e que até hoje é referência, segundo o rio maior em volume do mundo, né? Ou em extensão, que é o Nilo.
Mas lembre daqui que o Senhor, Ele nos faz caminhar por situações e que eu vou humanamente para o Nilo, eu vou humanamente para o Egito, eu vou humanamente para isso, para aquilo, e Deus não vá. E aí eu queria que nós percebêssemos que como superar os entulhadores de poços. A primeira percepção que eu queria que nós estivéssemos entendendo nessa noite é que devemos ficar no lugar designado por Deus. Geograficamente, espiritualmente, de todas as formas. Quantas das vezes uma pessoa chegou para mim hoje e disse assim: pastor, eu estou para ir embora e ir para outro canto, porque aqui não dá certo para mim. E a primeira coisa que eu vi à minha mente: essa pessoa consultou a Deus se pode ir? Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa, a gente quer... Lembre de uma coisa, que Isaac teria motivo para ir ao Egito, mas atrás de alimento. Como foi? Como é que diz? Os filhos de Jacó depois na frente. Mas olhe comigo o verso 2 do capítulo 26. Apareceu-lhes o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Analise comigo o texto. Vamos lá? Não desça ao Egito. Vamos lá, o que é que diz o restante? Fica na terra em que eu te disser. Se nós pegarmos o estereótipo do Egito, é o símbolo do mundo. E quantas vezes nós queremos buscar recurso no mundo? Quantas vezes nós queremos buscar recurso não em Deus, mas no poder monetário, no poder humano? E aí o Senhor diz a Isaac: olha, não vá ao Egito. Aí o Senhor manda ele quebrar os parâmetros, diz: não vá. Não pense que está no Egito e como é que diz? Sua vitória. E aí eu quero trazer para o teu contexto. Você talvez ache que sua vitória está lá no mundo. Aí eu vou casar com uma pessoa que não tem nenhum compromisso com o Evangelho. Eu vou abrir um negócio, mas o meu negócio é nos moldes do mundo, não nos moldes do cristianismo. Eu sou crente aqui, mas amanhã eu vou enrolar na feira. É o Egito. E aí eu digo uma coisa a vocês: se vocês querem a bênção de Deus e como enfrentar os entulhadores de poços, que simbolizam as fontes, os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente tem que entender uma coisa: eu tenho que ficar onde Deus está mandando. O que é que Deus disse a Isaac? Fique na terra que eu te disser. Procure saber o que Deus quer na sua vida, no seu casamento, no seu emprego, na sua faculdade, na sua vida como um todo. Procure saber: Deus, o que é que tu queres comigo? A gente tem um costume de fazer as coisas e depois, quando quebrar a cara, diz: mas Deus, por que eu estou aqui? Foi você mesmo que quis ir. Teve uma pessoa, chegou uma determinada pessoa para mim há uns anos atrás aqui, aí disse: pastor, eu estou doido. O que é, meu irmão? Porque minha namorada engravidou, não sei se eu caso com ela. Eu digo: meu irmão, você era para saber isso antes de engravidar, antes de fazer as burradas da sua vida. Agora, quando engravida, aí começa a questionar. Eu acho interessante, né? Eu não sei se ela é a mulher da minha vida, muito interessante. Agora, procura saber das coisas. Se tu vai dar um passo, né, veja as consequências. E aí o Senhor deixa bem claro a Isaac aqui: olha, fique no lugar em que eu designar. E aí o verso 3 prossegue: habita nela e eu serei contigo, te abençoarei, a ti e à tua descendência, e darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Pulamos para o verso 6. Diz assim: Isaac ficou em Gerar. Diga comigo: Isaac ficou em Gerar. Isaac não desceu ao Egito. Isaac ficou onde Deus havia designado. Isaac aprendeu com Abraão. A Bíblia diz que Abraão saiu para uma terra, não sabia o destino, mas ele sabia o que Deus queria na vida dele. Se você quer enfrentar os entulhadores de poços das suas fontes, dos seus projetos, você tem que realmente
entender que você deve ficar no lugar designado por Deus. Lembra que no caso Moisés disse: Senhor, eu só dou um passo se tu deres um passo na frente. E é isso que eu digo aqui a você, a priori. Faça, mas procure saber se o que você está fazendo e agindo está dentro dos modos de Deus. Se você está no lugar exato que Deus quer que você fique. Amém, amados? No lugar designado por Deus. A segunda aplicação, verdade, que eu queria trazer à tona a vocês, é que como podemos superar os entulhadores de poços? Primeiramente, diga, ficar no lugar designado por Deus. Segunda verdade, obedecer ao Senhor, que resultará em bênção. Eu não quero dizer que toda obediência a gente vai resultar em bênção e vamos primar pelas bênçãos, mas a Bíblia é categórica em dizer que quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor é fiel para conosco. A Bíblia deixa bem claro, isso Deuteronômio, que de fato se nós realmente vivermos em santidade como Ele quer que façamos, a bênção virá sobre as nossas vidas, mesmo cercada de problemas e adversidade, de enfrentamento, mas diz, as bênçãos do Senhor virá. E o verso 12, ele deixa bem claro isso, que quando ele se dispôs a ficar em Gerar, em não descer ao Egito, acompanhe comigo o verso 12, diz, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E aí você pode dizer, analise que ao ele semear, Deus fez com que ele prosperasse. Ao semear 1, ele colhia 100. Agora, por que ele colhia 100? Diga, porque o Senhor o abençoava. O diferencial de tudo isso, meu querido, é o Senhor. A gente nunca vê o mérito de Isaac, a gente nunca vê o mérito de ninguém. Alguém pode dizer, alguém, não sei porque alguém é abençoado, porque não é porque alguém merece ser abençoado, mas por si só Deus traz a bênção, e quando Deus dá a bênção, pode alguém entulhar, pode alguém impedir, mas a Bíblia diz, agindo Deus que impedirá. Quando Deus quer prosperar, quando Deus quer fazer milagre, quando Deus quer levantar alguém, não há quem possa impedir, meus queridos. A gente vai ver que Isaac era cercado de pessoas contrárias, de pessoas invejosas, de pessoas entupindo os poços que ele estava a cavar. Mas nunca esqueça, porque Isaac era abençoado, porque o Senhor era o abençoador de Isaac. O segredo de Isaac, Joninha, não era outro senão o Deus de Abraão. Se eu e você, porventura, tem alguma coisa, se sabe pregar, se sabe cantar, sabe fazer alguma coisa, não é você, é Deus em sua vida. Não se vanglorie, reconheça, é o Senhor. Isaac tinha que perceber isso, e eu e você tem que perceber que a obediência é clara, a obediência é necessária, mas lembre-se que nós por si só não temos obediência, senão a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Diga comigo novamente o verso 12, vamos. Semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Novamente, porque o Senhor o abençoava. Novamente, porque o Senhor, diga, eu tenho e sou o que sou hoje, porque o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem me abençoado. E se Deus tem lhe abençoado, Ele quer que você seja bênção para os outros. Ele quer que você seja instrumento para os outros. Quantas pessoas recebem as bênçãos, mas não quer compartilhar em nada as bênçãos, e acha que ele é o dono da bênção, é o dono do carro, é o dono da igreja, é o dono de... Meu irmão, você não é dono de nada, absolutamente nada. Entenda isso. Saia com essa sua mentalidade transformada nesse sentido. Amém? Terceira verdade explícita aqui no texto, né, é que como superar os entulhadores de poços. Primeiramente, nós vimos o quê? Ficar no lugar designado. Segundo, obedecer ao Senhor, que resultará em bênção. Terceiro, acreditando que a inveja não impedirá
as prosperidades de Deus. Eu ignoro qualidade de crente que tem uma percepção horrenda, né? Olha, eu estou com medo, ore por mim, porque eu abri um negócio ali e o inimigo está se levantando, alguém está com o olho grande, aí ele começa a botar talvez galho de arruda, né? Ele bota sal grosso, bota um bocado de munganga aí, né? Você não pensa que é de catimbozinho, é de crente, que se diz crente. Olha o que é que o texto nos diz, acompanhe comigo o verso 14. Quando Deus prospera, quando Deus abençoa, não pense que você vai ter alguém que vai dizer: olha, Maria de Lourdes, eu estou alegre com sua vitória. Não. Olha, irmã Nalva, eu estou contente demais com sua bênção. Não, a inveja, e não pense, pasmem vocês, é muitas vezes no seio da família, é no seio da igreja, é sempre alguém querer puxar o tapete. Muitas vezes a gente não tem a coragem de elogiar, mas de criticar, de apontar, de invejar, de atrapalhar. Lembra o termo entulhadores, de entulho. Já analisou o cara construir um poço e alguém vir jogar entulho? Ou seja, é alguém que tem uma maldade tão terrível que o intuito dele simplesmente é atrapalhar. O próprio sinônimo de entulho é o quê? De uma coisa que está atrapalhando. E observe bem, meus queridos, que ao Deus abençoar Isaac, a ele plantar 1 e colher 100, o que é que aconteceu no verso 14? Acompanhe comigo, vamos lá? O que é que diz o verso 14? Possuindo ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. É um sentimento terrível. É um sentimento que é um dos mais nocivos do ser humano. E diz que os filisteus tinham inveja. E prossegue, meus queridos, diz o que? Olha. E por isso entulhava todos os poços. Ele tinha inveja. E qual era a inveja que eles tinham? Era movido pelo quê? Entulhar os poços, as fontes. Lembre-se que o invejoso, ele quer secar a fonte. Ele não quer ficar com a fonte. Ele não deseja que você fique com aquela fonte. Se os caras estavam entulhando, era simplesmente por maldade, por ruindade. E tem gente boa, mas tem muita gente ruim. Tem muita gente invejosa. Tem muita gente que chega para a gente: amor, não sei o que, meu querido, abraça. E por trás a inveja tomando conta, a maldade no coração. A Bíblia diz: ó, chorais com os que choram e alegrais com os que se alegram. Quando alguém tiver uma bênção, se alegre. Amém, amados? Quando alguém tiver galgando se alegre. Não inveje. E aí você vê que a Bíblia deixa bem claro que as bênçãos, como é que diz? De Isaac, eram invejados pelos filisteus. Cavavam um poço ali, numa região árida, seca, deserta. Deus abençoava e fazia fluir água. Mas o que? O que é que aconteceu no coração deles? Invejam. E aí, meus queridos, o texto prossegue nos dizendo a quarta verdade: que o abençoado por Deus está disposto a recomeçar. Você quer enfrentar os entulhadores? Ou ninguém tem entulhador aqui? Não, pastor, eu não tenho problema, não. Eu não tenho nenhum invejoso na minha vida. Eu não tenho ninguém que atrapalhe algum sonho meu. As minhas fontes não estão sendo impedidas, não está sendo entupida, entulhada. Ele cavou, vieram o que? A inveja entupiu. Mas sabe de uma coisa? Olha, alguém só tem vitória na vida se ele tiver persistência. Ele tem que ter pulso. É como diz aqui o Matuto, ele tem que ter sangue no olho. Tem gente com a primeira catinga já foge, a primeira fumaça já se entrega. Eu quero dizer a você, se você quer vencer na vida como um todo, você tem que enfrentar os entulhadores e ser persistente. Fechar uma porta, eu vou abrir outra. Vieram entupir essa fonte, eu vou cavar em outro lugar. É isso que Isaac nos ensina. Olha o que é que diz o texto sagrado. Olha comigo, meus irmãos, o verso 15 diz que eles simplesmente entupiram
o poço, por causa da sua própria inveja. O verso 17: Isaque saiu dali, acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir poços. Primeiramente, diga comigo: saiu dali. Saiu, tinha um invejoso. Ele não foi discutir com o invejoso, ele não foi reabrir o poço que o invejoso está. Simplesmente ele fez o quê? Ele saiu dali. E foi ver o quê? Chorar. Não, tornou a abrir. Diga comigo: tornou. É uma ação que a gente tem que fazer. Persistência. Essa partícula aqui do texto, tornar, significa uma insistência. E muitos de nós desistimos com facilidade. Muitos de nós simplesmente, meus irmãos, na primeira careta do inimigo a gente foge. Mas nunca esqueça, para se ter vitória tem que ter persistência. Amém? Analise comigo. Tornou a cavar o quê? Outros poços. Abriu outros poços. O verso 19: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água, o quê? Nascente. Mas, cavaram, sim. A palavra mas, adversidade, contrariedade. Mas o que? Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. É um espírito miserável, né? É uma mente medíocre, rasteira, onde simplesmente eles, no lugar de reconhecer que Isaque tinha a bênção de Deus, no lugar de entender que o poço estava ali, eles não tinham visão que podia ter o poço ali, que teria água ali, Nailson. Quando o poço estava pronto, disse: não, aqui é nosso. Será que você está cercado de pessoas assim? Que quando o roçado já está no milho ali, já não, esse roçado é meu. Só chega para comer a pamonha. Só chega na hora de desfrutar as bênçãos. Nunca esqueça, a vida é feita por etapa. É o plantar e o colher, não é só o colher. E aí, meus queridos, diz o texto sagrado: cavaram outros poços. Quando acharam água, esse poço é nosso. Teve contenda. Veja comigo o verso 21. Então cavaram outro poço, e também por causa das contendas, por isso recebeu o nome de Sitna. Partiu dali. Eu queria que os crentes tivessem uma caneta para grifar essa palavra. Tornou, diga comigo: tornou outro poço, e partiu dali. Toda essa ação é uma ação de insistência. Era ele cavando e alguém dizia: isso daqui é meu. Ele ia embora. Era alguém, ele fazendo, Deus abençoando, e alguém disse: não, isso daqui, essa fonte é minha. Quando não pegava, irmã Maria de Lourdes, ele entulhava. E tem gente que se apega àquilo que é nosso, àquilo que a gente conquistou, àquilo que a gente cavou, ou simplesmente: não, eu não quero, mas também não quero que você tenha, não, vamos entulhar. Sentimento terrível. Mas eu quero dizer a você, quando Deus chama alguém para abençoar, não tem inferno que possa deter. Eu iniciei dizendo: a figura de Israel é uma prova disso. Israel tinha tudo para não ser nação. Israel tinha tudo para ser destruído. Homens do passado, como é que diz, impérios do passado, tentando dizimar Israel. Hitler veio com todas as câmaras de gás, tudo que você possa imaginar, até hoje, mais forte do que nunca. Todo o Oriente Médio tentando destruir. Sabe por quê? Porque ele tem a bênção do Deus eterno. E o que me alegra, sabe o que é, Ana Lívia? É que essa mesma bênção que um dia acompanhou Israel, pela graça em Cristo Jesus, na descendência pela fé de Abraão, Deus veio essa bênção sobre as nossas vidas. E não meramente bênçãos de cunho físico, financeiro, mas bênçãos de cunhos espirituais. E em todas as formas, nós iremos estar cercados por entulhadores de fontes de poços. E aí, é nesse breve conversa aqui, a gente saber quais seriam os mecanismos que a gente teria para vencer os entulhadores de poços. Amém, amados?
Diga, partiu dali, cavou ainda outro poço. Era entulhando, era pegando e ele cavando. Ainda outro poço, outro tornou. Era um homem marcado por insistência. Amém? E aí o verso 23, ele nos evidencia que devemos enxergar o altar, devemos erguer, melhor dizendo, o altar do Senhor. Diante de todos os entulhadores, o verso 23, acompanhe comigo, olha o que é que diz. Dali subiu para Beceba. Eles estavam onde? Em Gerar. Deus disse, não desça ao Egito, fique onde eu designar. Foi para Gerar. Em Gerar, Deus abençoou. Mas lembre de uma coisa, bênção significa, quando Deus diz, vá para Gerar, vá para aquele lugar que eu designar, significa ausência de luta? Não. Tem bênção, está no lugar que Deus quer, mas também tem o quê? Opositores. Diga, sempre teremos o quê? Os entulhadores. Vai ter gente que Deus vai levantar. Olha, vai em frente, minha irmã. Vai em frente, eu creio, eu estou sonhando contigo. Mas vai ter mais entulhadores. Vai ter alguém que vai atrás, e muitos mais para atrapalhar. Lembra de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala-te, cego. Olha, quem ainda não é esse cego? Um cego clamando, fica calado. A gente é cercado mais por entulhadores. Mas nunca esqueça, se Deus tem um projeto comigo e contigo, ninguém haverá de impedir o que Deus tem sobre as nossas. Olha o que é que esses entulhadores tiveram de reconhecer lá na frente, na vida de Isaac. Mas Isaac fez algo tremendo ao chegar em Beceba. Ele solidificou a sua vida em adoração. Ele ergueu um altar ao Senhor. E é isso que nós como crentes devemos fazer no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, nós possamos erguer o nosso altar ao Senhor. Olha o que é que diz o verso de número 23 ao 25. Analise comigo. Partiu dali para Beceba. Na mesma noite apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, não temas, porque eu sou contigo. Por que ele não deveria temer? Diga comigo, porque Deus era com ele. Sabe por que você não pode temer? É porque Deus é contigo. Sabe por que os entulhadores não vão impedir você de chegar? Não é porque você é forte, é porque Deus é contigo. Sabe por que eu vou prosseguir na caminhada? Simplesmente por uma coisa, não é porque eu seja bom, não é porque eu vivo em oração plena, não é porque eu não, simplesmente uma coisa, é a graça de Deus, é porque Deus é comigo e contigo. É isso que Deus está mostrando a Isaac. Olha, dali ele partiu, e quando o Senhor aparece aí em Beceba, diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Te abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. E diz o verso 25, levantou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Mas interessante, antes de abrir o poço em Beceba, ele fez o quê? Ele ergueu um altar. Deus chama você para abrir poço. E no meio de quê? Dos entulhadores. Em Gerar ele abriu o poço, mas em Beceba, em Manaus, primeiramente ele ergueu o altar. Quer enfrentar de frente esses entulhadores e vencer? Prioriza o altar. Dá para entender isso, Joninha? A gente tem que priorizar o altar mais do que o poço. Porque quem manda na fonte, no poço, é o dono do altar. É o dono da minha, da tua vida. Priorize Deus. Quando você for na vida, diga, Deus, vai na frente dessa faculdade, vai na frente desse culto, vai na frente desse negócio. Deus, os inimigos estão ali, mas vai na frente, Deus. Ele compreendeu isso em Beceba. Ele ergueu um altar ao Senhor. E a partir do momento que ele ergueu o altar, veja o que é que aconteceu. Para os entulhadores, para os chefes dos entulhadores, os inimigos passaram a reconhecer que ele era um abençoado de Deus. O verso 28 nos diz assim, olha,
eles, né, Abimeleque e os seus amigos vieram a Isaque. O verso 28 diz: eles responderam: vimos que claramente que o Senhor é contigo. Isso é lindo. Quem é que estava dizendo isso? Diga comigo: os entoladores. Quem é que estava dizendo? Alguém que estava entulhando, alguém que estava impedindo, alguém que estava contendendo. E aí eu me fez reportar ao Salmo 126. O verso 2 diz: com efeito, diz às nações, com efeito, grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Analise, antes de nós reconhecermos o que Deus tem feito por nós, sabe quem é que tem que reconhecer? Diga comigo: os nossos opositores, os entulhadores de nossos poços. Alguém que não gosta da gente, diz: rapaz, eu não gosto de Nalva, eu não gosto de Nailson, olha, Milton eu nem aguento. Agora tem uma coisa: Deus na vida desse povo. Eu não gosto desses crentes, né? Eu tinha muitas pessoas lá em Santa Luzia que a gente estava evangelizando, uma família detestava crente. Quando estava na luta, onde era que ia buscar? Venha cá orar por a gente. Interessante, né? Não gosta do crente. No arroxo, venha cá, eu quero ter oração. Minha filha está se acabando ali, o cabo está com uma foice, vai lá orar. Interessante, com uma foice, né? Aí é que é moído. Eu quero dizer uma coisa a você: os opositores têm que reconhecer que Deus é na sua vida. Abimeleque tem que reconhecer, como ele diz assim: olha, eu entendo, nós vimos, olha, diga que o verbo ver aparece aqui no plural, olha, vimos. Nós vimos que Deus é contigo. Isso é lindo, né? Não precisa você fazer propaganda não. No Facebook, Pay é vitória, né? Eu acho interessante, tem gente. Eu vi até pessoas que tiram foto num carro dos outros. Porque eu não tiro nem no meu. Eu acabo tirando no do outro, né? É tanta gente rica no Facebook, né? Meu Pai do céu. Toda gente que você não posta foto. Mas seja você mesmo, sua realidade, né? É necessário se viver isso daqui, mas não é para se exibir não. Aqui eles viram, reconheceram, e não era uma ficção, eles mesmos enxergaram: Deus é contigo, Isaac. Deus quer que os nossos inimigos, os entulhadores, enxerguem que Ele é em nossas vidas. E não é que você vai dizer para Sumé, é que alguém de Sumé vai dizer: não, Deus é. Eu não quero admitir isso não, mas eu tenho que reconhecer que Deus é com ele. E por Deus ser com ele, com ela e comigo, com você, Ele é o diferencial. Amém, irmãos? E aí ele disse assim: olha, vimos claramente que Deus é contigo. Não haja, né, contenda. Vamos fazer um juramento aqui. E aí ele diz, ele prossegue no verso 29: tu és o abençoado do Senhor. Que coisa linda, viu? Tu és o abençoado do Senhor. Quem estava dizendo? Os opositores. Quem estava dizendo? Reitero diversas vezes: os entulhadores. Isaac era bom? Não. Deus era com ele. E é isso que eu queria que nós compreendêssemos, nós tivéssemos como síntese em nossa caminhada. Amém, amados? Amém? E aí, por fim, eu queria trazer só uma aplicação, e à medida que nós falamos, isso já serviu de aplicação para a gente. Mas eu queria simplesmente que vocês compreendessem essa verdade central. Só superaremos as adversidades, fracassos, confiando unicamente na promessa de Deus, fruto de sua graça para com cada um dos seus filhos. Isaac mentiu, falhou, mas Deus foi fiel naquilo que ele havia prometido. Se Deus dependesse da fidelidade de qualquer homem, jamais os seus projetos para conosco seria realizado. Puramente graça. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Isaac, ele mentiu.
Só o fato dele ter mentido, a aliança poderia ser quebrada. Em nenhum momento a gente vê perfeição em Isaac, em Abraão, em todos os homens de fé, mas tiveram falhas, como eu e você. O que é que eu quero fechar essa minha fala? É dizer que toda a ação de Deus, toda a bênção de Deus, toda a prosperidade na vida de Isaac, não foi porque Isaac foi 100% fiel. Simplesmente uma coisa: Deus era com ele. E era com ele, e era fiel com ele, não por ele ser 100% fiel para com Deus. Por isso que a Bíblia deixa bem claro lá em Coríntios: ainda que vós fossem infiéis, eu continuo fiel. Eu quero dizer que Deus vai cumprir na tua vida, não porque nós sejamos bons, mas porque Ele é fiel com a promessa que Ele fez para contigo. Se Deus te prometeu o poço e alguém está entupindo, Deus vai fazer com que os entulhadores vão dizer: essa é uma abençoada de Deus, essa tem a bênção de Deus, esse tem um diferencial, Deus é com ele. Não porque prestamos, não porque temos mérito, mas unicamente porque Deus um dia fez uma promessa, e promessa de Deus é cumprimento. Deus não depende de mim e de você para cumprir promessa, porque se dependesse, nenhuma das promessas que Ele havia feito para mim e para ti haveria motivo de cumprimento, porque nós somos indignos, mas Deus é fiel. Amém? Você pode dar um glória a Deus. Deus é fiel. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é fiel. E em síntese, lembre-se dessa verdade: Isaac não fez nada para merecer nenhuma bênção, mas Deus havia chamado Isaac. Deus chamou você. Chamou, sabe para quê? Para cavar fontes. Fontes é onde tem água. Onde tem água tem o quê? Tem vida, tem esperança. Levante-se nessa noite, por favor, vamos orar.